Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Toda segunda-feira nós nos encontramos aqui no canal do YouTube, aqui da comunidade Giovanni Si, para falarmos da palavra de Deus e crescermos juntos em verdade e em espírito, em graça e em conhecimento. Eu espero que você esteja muito bem aí na sua casa, no seu lar, no lugar onde você preparou para esse momento, para estudar, para se aprofundar nas verdades do Senhor e que mais uma vez o Espírito Santo venha nos abençoar, venha te abençoar, né, através da palavra e desse pequeno empurrãozinho, né, que a gente faz aí para auxiliar os nossos irmãos a crescer no estudo da palavra. Eu gosto sempre de enfatizar que isso aqui não substitui a tua vida íntima, a tua vida pessoal com o Senhor, né? Não, isso aqui não substitui o teu estudo voluntário, né? Aquele estudo onde você se dispõe sozinho ir lá buscar o Senhor, se dedicar a estudar a palavra, né? O teu secreto com o Senhor, mas eu tenho certeza que isso aqui pode ser uma ferramenta útil na tua vida, tá bom? Não se escreva de se inscrever no nosso canal aí da comunidade e também compartilhar esse vídeo, né? Mandar para alguém, né? Enviar para algum conhecido, alguém que você converse sobre a palavra de Deus, que possa ser evangelizado e possa crescer também junto contigo, tá bom? Vamos fazer uma oração e logo a gente entra no tema de hoje. Pai querido, em nome de Jesus, louvamos e bendizemos o teu nome por tudo que o Senhor tem feito através desse canal, desse estudo. Pedimos que o teu Espírito Santo continue, Pai, nos guiando, nos abençoando, nos trazendo discernimento, entendimento correto, meu Pai, a respeito da tua palavra. Não, Senhor, tendo a nossa própria opinião, mas sim um discernimento do Espírito, de maneira que a gente venha entender corretamente e aplicar, meu Pai, a tua palavra, a tua verdade na nossa vida e que o nosso caráter venha a ser o teu caráter. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém e amém. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre andar no Espírito, viver no Espírito, ser cheio do Espírito Santo, né? Dar frutos do Espírito através da nossa vida. Então, abra comigo no livro de Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 16. Gálatas 5,16, a gente vai ler alguns versículos e aí a gente entra no estudo de hoje. Diz o seguinte: Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Até aí. Irmãos, a gente ouve muito falar, né, sobre o batismo do Espírito Santo, andar no Espírito, ser cheio do Espírito, em várias expressões, né, várias frases. Só que na maioria das vezes isso acaba causando, né, uma confusão na nossa cabeça, no nosso entendimento a respeito disso. E o intuito de hoje é trazer um chão firme, né, um solo firme para a gente caminhar de maneira segura, que a gente não venha eh, fazer algo em dúvida em relação a essa expressão do que é ser de fato cheio do Espírito Santo. Eh, a gente vive também numa época, né, onde, perdão, a gente vive numa época onde as pessoas, quando têm um certo desejo pelo Espírito Santo,
eles buscam o Espírito Santo de uma maneira equivocada, né, pedindo por experiências extraordinárias, experiências espirituais, né, experiências que nós, humanamente falando, não conseguiríamos, proporcionar, certo? Sensações que o nosso corpo não seria capaz de proporcionar. Essa seria mais ou menos a ideia, né? E a gente vai perceber que olhando para a palavra de Deus, olhando para a Bíblia, nós não vamos encontrar o Espírito Santo se manifestando de maneira tão simplista como a gente aprendeu ou imagina que seria ser cheio do Espírito Santo, né? Quase que a gente imagina uma pessoa cheia do Espírito Santo, é uma pessoa que ela tem poderes para, né, atravessar a parede, para ressuscitar o morto e tudo mais. A gente, na nossa cabeça, parece que a gente deduz que aquela pessoa ou diz que esses poderes partem daquela pessoa, porque aquela pessoa está cheia do Espírito Santo, porque ela promove, ela através da vida dela coisas sobrenaturais ou inexplicáveis acontecem. Só que olhando para a palavra de Deus, né, mais uma vez, a gente percebe que está mais ligado com o caráter do cristão do que com experiências sobrenaturais, né? Está mais ligado com um entendimento, uma visão de mundo interna, uma mudança, uma transformação do ser humano de dentro para fora, do que ações ou coisas que acontecem externamente através da vida das pessoas, tá? Então, o entendimento que a gente precisa ter é que o Espírito Santo olhando para a palavra de Deus, tá? Você imagina a igreja do primeiro século, você que já leu aqui o Novo Testamento principalmente, e teve uma visão, né, mais detalhada da igreja do primeiro século, você imagina os crentes verdadeiros agindo de maneira tão simplista e superficial como os crentes do nosso tempo, né, trazendo esse entendimento ou essa visão do que é ser cheio do Espírito Santo? Não cabe, não encaixa esse entendimento, né? E a gente vai ver que ser cheio do Espírito Santo está diretamente ligado, ou principalmente, primariamente ligado, com uma transformação do caráter do que propriamente acontecimentos feitos externos, né? Através do ser humano. Então, um ponto importante que a gente deve colocar aqui, de maneira inicial, é que o fruto do Espírito Santo, ele nasce da união com Cristo. Quando Cristo nos salvou, no momento em que Jesus Cristo te alcançou, você foi selado com o Espírito Santo. Então, quando Cristo te salvou, no dia em que isso aconteceu, o Espírito Santo te selou, você foi salvo, você foi convertido agora a uma outra vida, tá? Você foi vivificado. Antes você estava morto, agora você foi vivificado e o Espírito Santo agora ele passa a habitar dentro de você. Eu gosto de um exemplo que eu trago comigo desde a minha infância, né? Que eu ouvi de um pastor, e isso parece tão simples, tão genérico, mas na minha vida traz um entendimento muito profundo. Quando você liga um ventilador na tomada, aquele ventilador recebe uma carga elétrica e ele começa a girar. Ele começa a girar. E dependendo da voltagem, se esse ventilador ele for, por exemplo, né, 110 volts e você ligar numa tomada 220, o que vai acontecer com aquele ventilador? Ele vai queimar, ele vai estourar. É muita energia canalizada naquele ventilador. Agora, para pensar que o Espírito que habita em nós, cristãos, salvos, ele é muito mais poderoso, muito mais além, muito maior, muito mais profundo, muito mais capaz. Eu não sei, não me vem agora na cabeça um termo que possa descrever o Espírito Santo em comparação com uma energia elétrica mais forte que for.
o Espírito Santo é muito mais poderoso do que a mais alta carga de eletricidade, certo? E esse Espírito, ele está habitando, ele está morando dentro de mim e de você. E a pergunta que fica é: o que isso tem causado na minha vida? Se num ventilador, uma máquina que o próprio ser humano fez com as próprias mãos, se ele recebe uma carga elétrica acima do que ele pode suportar, ele estoura. Imagina nós. Qual é o efeito do Espírito Santo, que é Deus em espírito, que ele habita, mora em nós? Então, alguma coisa deve acontecer na nossa vida, irmão. Alguma coisa deve acontecer na nossa vida e isso não pode ser apenas uma experiência de 10 minutos, 5 minutos, aonde, não sei, as pessoas caem no chão ou algumas dizem que riem, outras, sei lá, recebem um pó de ouro e, sabe, ficam nessas coisas, nessas pseudo-experiências espirituais que eu particularmente creio em eh, quase nenhuma delas, tá? Então eu acho que o Espírito Santo, e eu acho não, a palavra de Deus me mostra que o Espírito Santo ele tem um desejo de fazer algo em nós que é muito além, muito acima, muito mais sublime, grandioso, né, glorioso do que meramente experiências sensoriais. Um arrepio na nuca, um frio, um calafrio, a mão esquentando, um calor, não sei. Entende? Então, eh, Gálatas 5,16 que a gente acabou de ler, diz o seguinte: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Perceba que Paulo está falando com a igreja dos Gálatas aqui, que o Espírito Santo, andando no Espírito Santo, tem a ver com mudanças que vão contrárias à nossa carne. E não com feitos extraordinários. Ele começa esse trecho do texto aqui falando assim: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E aí ele discorre que a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Ele enfatiza isso. Por 3 vezes Paulo diz: de modo nenhum, se vocês viver pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. Então, andar com o Espírito Santo, viver com o Espírito Santo tem a ver com mudanças que vão contrárias à minha carne, ao meu eu, ao meu ego. A gente precisa partir desse ponto. E esse é o cerne, né, da questão. Só que isso, irmãos, aí tem alguns momentos da nossa vida que a gente entende. A gente tem um vislumbre desse entendimento, dessa verdade, e a gente pensa assim, não, então, se é isso, então eu tenho que mudar o meu comportamento. Eu não posso mais agir do jeito que eu estou agindo, eu não posso mais pensar do jeito que eu estou pensando, eu não posso mais desejar o que eu desejo. E aí, nós caímos em outra cilada, que é o quê? Mudar o nosso comportamento de maneira isolada. O que é isso? É fazer a nossa mudança, ter comportamentos diferentes do que a gente tinha pela força do nosso próprio braço e esperar disso um fruto. E esperar que a nossa dedicação, a minha disciplina, a minha mudança de comportamento ou de hábitos vai trazer um fruto espiritual. E isso não acontece, irmãos. É outra cilada, outro engano que a gente entra e a gente se frustra. Então, nós precisamos entender que os frutos, ou o fruto do Espírito Santo, melhor dizendo, ele aparece, ele nasce, ele passa a existir a partir do momento que nós estamos unidos com Cristo Jesus. E Cristo vai dizer que ele é a videira e nós somos os ramos. Cristo também vai dizer que
vai dizer assim: "Porque sem mim nada podeis fazer". Irmão, sem Jesus Cristo, nós não vamos conseguir, santificação, glorificar a Deus, ter fé, de maneira que isso parta das nossas próprias atitudes, de maneira isolada. Eu vou dar um exemplo. Antes eu gostava de fumar, por exemplo. Eu gostava de fumar. E agora eu tive esse entendimento, eu fui olhar, fui pesquisar, a palavra me diz que eu não posso ter, vícios que denigram, degradam o templo do Espírito Santo, e eu ouvi um médico também falar, a gente também precisa ouvir a medicina, isso faz mal, isso causa câncer. Então eu entendi que isso é um vício ruim e eu vou parar de fumar. E você para de fumar. Como muitas pessoas, eu conheci muitas pessoas que pararam de fumar porque elas quiseram. Não fizeram tratamento algum, elas simplesmente acordaram num dia decididas: eu vou parar de fumar. E elas pararam. E aí você para de fumar e você pensa: não, agora eu estou mais santo porque eu tomei essa atitude. Para começo de história, isso é só um mau hábito que degrada e causa males, né? Prejudicam a tua saúde física. Mas isso no entendimento de muitas pessoas, inclusive já foi no meu, lá no início da minha conversão, que fumar era pecado. A Bíblia não diz que fumar é pecado, ela diz, nós vamos entender que fumar é um mau hábito, que prejudica a nossa saúde. Mas eu trouxe esse exemplo aqui para ficar um pouco mais fácil, né? Então eu parei de fumar. Eu parei de fumar, então agora eu penso que essa atitude que é boa, certo? Que fique registrada, que é muito boa, ela me santificou, me tornou mais santo, uma pessoa mais próxima de Cristo. Não, irmãos. Se isso não nasceu de da tua caminhada com Cristo, da tua ligação com Cristo, isso não é um fruto do Espírito, isso é apenas uma mudança de comportamento ou de hábito que você tomou na tua vida. Isso não vai te tornar uma pessoa mais espiritual. Só vai te tornar mais saudável. E não desmerecendo essa atitude, mas não passa disso. E pessoas saudáveis também vão desagradar a Deus. Pessoas saudáveis também vão para o inferno, inclusive. Pessoas saudáveis fisicamente. Então, não são as nossas ações que eh, ocasionam, né, resultam, melhor dizendo, em frutos. Mas é exclusivamente do nascimento entre a união com Cristo. É a união com Jesus que nos faz frutificar espiritualmente. Então, a pergunta talvez que você esteja fazendo é a seguinte: será que eu sou uma pessoa melhor? Mas essa não é a pergunta correta. A pergunta certa é: será que eu estou mais pertencendo mais a Cristo? Será que eu estou permanecendo mais com Jesus? Será que eu estou me relacionando mais com Jesus Cristo? Porque quanto mais eu me relaciono com Deus, mais a minha mudança verdadeira ocorre, mais os frutos florescem. Então a pergunta certa não é: será que eu sou uma pessoa melhor para Deus? Não. Será que eu estou permanecendo em Cristo? Será que eu estou mais próximo de Jesus? Será que eu estou me relacionando mais com Jesus? E aí entram as disciplinas espirituais: oração, jejum, busca pela palavra, a comunhão com os irmãos, o culto a Deus, entende? Então, essas coisas que te aproximam do Senhor. E o Espírito Santo vai fomentando isso. E ele vai te trazendo, vai te levando a lugares mais profundos, à medida que você vá buscando na palavra de Deus. Então é o relacionamento com Cristo, é a convivência com Cristo que traz esses frutos. Próximo ponto importante é que o fruto é um só e não uma manifestação de várias coisas. Ele se manifesta em várias virtudes, mas ele é um só. E o que isso significa, né? Muitas pessoas têm um entendimento que ou falam de maneira errônea, né, os frutos do Espírito.
E tem muitas pessoas que se comportam exatamente assim: "Não, eu sou uma pessoa paciente, mas eu não sou uma pessoa, tão eu não sou uma pessoa que tem tanto amor. Eu sou, uma pessoa que tem uma pessoa boa, mas eu não sou tão fiel assim", entende? Eu tenho uma parte do fruto, eu tenho algumas manifestações. Isso quando a pessoa, irmãos, o crente se comporta dessa forma, bom em uma coisa, bom entre aspas em uma coisa e ruim em outra, isso significa que ele não é transformado ainda. Ou que ele está talvez nos passos iniciais da fé, ou que talvez nem seja uma pessoa convertida. Porque o Espírito Santo, irmãos, lembra que eu falei antes do ventilador, que ele vem e ele afeta a energia elétrica, ela vem e ela toma aquele motor, aquele ventilador, e aquele ventilador começa a girar, o corpo inteiro trabalha daquela máquina. Da mesma maneira e de uma forma muito mais profunda, o Espírito Santo age em nós. O Espírito Santo, quando ele nos selou, quando fomos convertidos, essa força total de Deus, ela nos toca de uma maneira que todo o nosso ser é tocado, é afetado pelo Espírito Santo. Então, o fruto do Espírito, ele significa o quê? Uma natureza do Espírito. E uma natureza, ela é algo que é completa, não é algo que ela só muda pequenas partes da tua vida. E esse ponto aqui, né, até trouxe aqui as características, as manifestações do fruto do Espírito, né, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todas essas coisas, elas compõem a natureza do Espírito. E quando o Espírito Santo nos toca, irmãos, toda essa natureza, ela nos toca. Ela transforma toda a natureza humana. O velho homem é crucificado. Ou em outras palavras, nós éramos um corpo morto, que agora foi vivificado com o Espírito Santo. É uma outra natureza. É uma outra pessoa. Entende? É a mesma coisa que você comparar um lobo com uma ovelha. Toda a natureza daquela ovelha, ela é totalmente diferente, ela é outra, não é nem oposta, ela é, ou melhor dizendo, ela não é apenas diferente, ela é totalmente oposta à natureza do lobo. Totalmente oposta, ela é outra coisa, ela é outro animal. Entende? Da mesma forma nós, quando o Espírito Santo nos toma, nós nos tornamos, ou melhor dizendo, ele nos transforma em outra pessoa. Ele não apenas nos melhora. Já falamos disso em outros estudos. A palavra de Deus, o Espírito Santo, ele não vai nos tornar pessoas melhores. Ele vai nos tornar em outra pessoa. Naquela pessoa que Deus nos criou para ser. E isso envolve toda a natureza do Espírito. Toda a natureza do Espírito. Ele é um fruto que manifesta toda a natureza do Espírito Santo. Ok? E por último, irmãos, por que o Espírito Santo, esse poder, esse ser celestial que é o nosso Deus, em espírito, ele vem, nos cela, começa a habitar dentro de mim, muda a minha natureza, transforma a minha vida, de dentro para fora. Por quê? Para me tornar uma pessoa, simplesmente uma pessoa melhor, um filho melhor? Se fosse assim, irmãos, Deus poderia já ter feito a gente nascer com essa natureza. Mas não, irmãos, Deus quer que através dessa transformação nós venhamos ter uma natureza que glorifique a Deus. A transformação do Espírito Santo não é apenas para demonstrar simplesmente de uma maneira tão pobre, tão medíocre, algumas experiências sensoriais extraordinárias. Mas é para o mundo olhar para nossa vida e perceber, aquela pessoa não é mais a mesma. Alguma coisa aconteceu e eu tenho certeza que isso não foi da capacidade dela, mas é algo sobrenatural.
algo divino, algo que não pertence a esse mundo, a esse sistema que fez isso com aquela pessoa e ela é agora uma outra pessoa. É a transformação do Espírito Santo, que ele vem, nos converte, habita em nós e faz produzir frutos, é para que a gente venha glorificar a Deus, irmãos. Glorificar a Deus. João 15 e versículo 8 diz o seguinte: Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O fruto do Espírito, irmãos, não é uma mudança de comportamento meramente isolada, humana, mas é algo que testifica a nossa fé. Em certo momento, Jesus vai falar assim: ó, esperem, fala para os seus discípulos, esperem em Jerusalém até que venha do alto o Espírito, poder, para que vocês venham ser minhas testemunhas. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Nós não somos salvos pelas obras. Mas a partir do momento que o Espírito Santo nos converte, Jesus Cristo nos compra, o Espírito começa a habitar, morar dentro de nós, a mudança de dentro para fora começa a acontecer, nós somos transformados em outra pessoa, frutos começam a aparecer, frutos, manifestações externas, comportamentos espirituais, vou trazer assim, não meramente humanos, mas comportamentos que testificam uma transformação de vida, agora passam a testificar a fé que nós temos no Criador. Então, irmãos, andar no Espírito, ser cheio do Espírito Santo, é ter uma vida transformada por Ele. De maneira que comportamentos que partiam antes do nosso interior, todo comportamento que partia da natureza humana, da tua natureza, da minha natureza, eram a sua essência eram pecaminosas. A sua essência era pecaminosa. E isso ocorria de maneira interna. Agora o Espírito Santo que te converteu, que te selou, que habita em você, agora ele muda esse comportamento. Essa motivação, essa força que te dava para se comportar de tal forma, agora essa força é anulada. É dissipada, as trevas são dissipadas e agora a luz do Espírito Santo passa a brilhar através da tua vida. E a tua fé agora é testificada, é testemunhada pelo teu comportamento de uma pessoa nova. Entende? Então, nós nos preocupamos, irmãos, nós nos preocupamos demais com: será que eu sou uma pessoa boa? Será que eu tenho tido um desempenho, aquele desempenho que Deus espera? Mas essa não é a pergunta certa. A resposta dessa pergunta é o resultado de um outro problema, que é o seguinte: será que eu estou convivendo mais com Cristo? Será que eu estou mais próximo? Será que eu estou permanecendo em Cristo Jesus? Ou eu vou, me alimento um pouquinho, vou lá, consigo mais alguma sensação, vou lá, eu consigo mais um arrepio, vou e consumo mais um pouquinho da palavra, e só entra no ouvido e sai no outro, eu não aplico nada na minha vida, eu não coloco aquilo em prática, e eu vou vivendo dessa maneira. E isso não causa nenhuma transformação na minha vida. Mas não, irmãos, a força do Espírito Santo, o poder de Deus que habita em nós, irmãos, ele fará, ele fez, continua fazendo e fará ainda coisas muito maiores através da minha e da tua vida. Porque nós precisamos, além de andar no Espírito, nós precisamos viver pelo Espírito Santo. Então, não é simplesmente ter comportamentos externos. Gálatas 5:25 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, se você diz que tem uma vida espiritual, essa vida agora ela deve ser mostrada na prática. A tua vida prática cotidiana deve ser afetada pelo Espírito Santo. Isso comprovará, irmãos, que eu e você somos cheios do Espírito Santo.
Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo venha nos conduzir, venha gerar em nós fome e sede pelo Senhor, pela presença de Deus, que Ele venha tirar as escamas, venha derrubar as máscaras, venha, sabe, nos despertar, nos avivar, né, nos renovar para que a gente venha estar cada dia mais próximo de Cristo. E isso, irmãos, nós não, a partir do momento que nós estamos convivendo com Jesus, permanecendo em Cristo, os frutos são consequência. É inevitável. Certamente frutos espirituais, frutos que glorificam a Deus, vão aparecer, vão nascer dessa união com Cristo. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.